Amós, do capítulo 4 ao capítulo 6. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos maridos: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e aos que sairdes por último com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e serei lançadas para Hermon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, pois disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem, da multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, foi devorada pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos mancebos matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor do vosso arraial fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e anda sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A Virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada jaz na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 terá de resto 100, e aquela da qual saem 100 terá 10 para a casa de Israel.
Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez sete estrelas e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem a ruína sobre a fortaleza. Eles odeiam ao que na porta os repreende e abominam ao que fala a verdade. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedras lavradas, não habitareis nelas. E embora tenhais plantado vinhas desejáveis, não bebereis do seu vinho. Pois sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, aceitais suborno, e na porta negais o direito aos necessitados. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal, e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor! Para que quereis vós este dia do Senhor? Ele é trevas, e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, e se encontrasse com ele o urso, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão à parede e o mordesse uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembléias solenes. Ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Oferecestes-me, vós, sacrifícios e oblações no deserto
por 40 anos, ó casa de Israel? Sim, levastes Sicute, vosso rei, e Quiuim, vosso Deus estrela, imagens que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Porventura, são melhores que estes reinos? Ou são maiores os seus termos do que os vossos termos? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis que se aproxime o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, se estendem sobre os seus leitos, comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos músicos, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos: abomino a soberba de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo o que nela há. E se ficarem de resto 10 homens numa casa, morrerão. Quando o parente de alguém, aquele que o queima, o tomar para levar-lhe os ossos para fora da casa, e disser ao que estiver no mais interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: ninguém. Então lhe dirá ele: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. Acaso correrão cavalos pelos rochedos? Lavrar-se-á ali com bois? Mas vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não temos nós nos tornado poderosos por nossa própria força? Pois eis que eu levantarei contra vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e ela vos oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro da Arabá. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br. Ministério Compartilhando.